Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo do maior portal de conteúdo sobre SEO, marketing digital, tráfego orgânico, Google, Bing, pesquisa que tem no Brasil. Todos os dias publicamos várias notícias para te manter atualizado, te manter por dentro de todas as informações que acontecem no mercado, para você não ficar por fora e ter insights interessantes e ter e entender, né, o que está acontecendo, porque seu tráfego está baixando, está subindo, o que o Google fez dessa vez, o que o Google deixou de fazer, quem ele está privilegiando, quem ele não está. Então, a gente está aqui para ser muito mais do que um portal, muito mais do que uma agência. Estamos aqui para ser seu amigo, jogar do seu lado, né? Estar do lado dos publishers, dos jornalistas, dos produtores de conteúdo e ajudar você a ter o melhor desempenho orgânico possível e ganhar sempre que possível nesse jogo com o Google. Eu sou o Gabriel Saldanha e bem-vindo a mais um vídeo. Né? Eu convido vocês a visitar sempre, todos os dias, nosso site do Não é Agência, para se manter atualizado sempre das principais informações. Convido vocês a assinarem nosso newsletter. Todos os dias de manhã vocês vão ter um texto incrível, fresquinho, na caixa de entradas de vocês sobre o mercado, sobre o que tem acontecido no mundo das pesquisas e do tráfego orgânico. E deixo com vocês também um link aqui embaixo para vocês terem 14 dias sem rush na faixa, totalmente de graça, para vocês experimentarem todas as ferramentas, né? O SEMrush é uma das principais ferramentas de monitoramento de tráfego orgânico, pesquisa de palavra-chave, crawler ali para você poder entender os problemas técnicos do seu site. Então, assim, uma ferramenta completa para quem trabalha com marketing, super importante para quem quer entender o mercado, ter ideia de palavras-chave, entender as buscas dos usuários, entender o comportamento dos usuários no tráfego orgânico. 14 dias na faixa, é só clicar no link. E hoje eu vou falar sobre o Google Discover. Né? A dependência de portais de notícias chega a nível recorde com IA Overviews e o modo IA. É uma matéria que o William Porto publicou no nosso portal de notícias essa semana. Trazer alguns insights, fazer alguns comentários aqui para a gente poder debater e entender o que está acontecendo no mercado, para poder ter ideias e traçar estratégias, traçar meios, a gente sempre conseguir mais tráfego e sempre conseguir manter os pequenos produtores de conteúdo, manter os publishers vivos, não é mesmo? E conseguindo conquistar usuários e, cara, conseguir tráfego. Né? De acordo com uma pesquisa do Chartbeat, a gente tem que 68% de todo o tráfego do Google ele vem do Discover. Para quase 2 mil sites de mídias globais, ele vem do Discover, contra 32% que vem da busca tradicional. Então a gente tem que o Google Discover é rei. Né? Quem trabalha com publisher, quem já publicou um site de portal de conteúdo, quem já publicou matérias de forma frequente, sabe a importância do Discover. Né? Discover é como se fosse um canhão. Cara, você cai no Discover e você voa. Assim, é absurdo a quantidade de tráfego que o Discover traz para um site. Né? É uma... Eu costumo falar sempre que é um tráfego bônus. Né? Eu nunca aconselho a contar com o Discover, mas, cara, é absurdo o quanto que ele ajuda. E por mais que o Google venha querendo desmentir, venha falando algumas asneiras, umas besteiras, a gente sabe que não é verdade, né? Falando que as pesquisas não tiveram queda e tudo mais, as pesquisas tiveram queda, os portais sentiram a queda, e a prova disso é que o Discover aumentou, cara. Né? Os portais têm tentado entrar mais em Discover para poder suprir a queda no Google. Né? É complicado, cara. E assim, continuando com a pesquisa, né, do Chartbeat, 25% das visitas dos publishers em geral vem do Google. Então, desses 25%, 17% vem do Discover e 8% vem das buscas orgânicas. Para você ver a importância do Discover para os sites, para os portais, para os mecanismos de buscas. E ainda mais com a implementação das IAs, né, o Mode IA que o Google anunciou, que liberou em alguns locais, tem afetado muito as buscas, né, os cliques. Os portais registraram uma queda drástica de cliques vindo da search, vindo da SERP, vindo da SERP, né? Vindo das pesquisas orgânicas. Então, o Discovery tem sido esse
bote salva-vidas, digamos assim, os portais, eles têm tentado entrar mais no Discover para poder recuperar alguns cliques. Então, com o avanço das IAs, a gente teve uma queda acelerada dos portais de notícias. Por mais que os portais de notícias gostem muito do Discover, o Discover ele representa, e assim, alguns estudos, é por estimativa, mas ele representa cerca de 0,1 a 0,5% da receita total da empresa. Então, o Google ele não tem usado o Discover para receita, para lucrar. Ele usa de forma estratégica. Né? Ele usa como um mecanismo de poder. O Discover ele é usado como uma moeda de troca. Né? Você tem um exemplo na França, onde o Google pressionou publishers a ceder o conteúdo sem pagamento, usando o tráfego do Discover como incentivo. E você também tem a questão da IA. Né? Você tem que, por mais que você possa restringir que a IA acesse seus conteúdos e distribua na IA, quando você restringe na IA, você também restringe no Discover. Então você fica um pouco ali que refém. Assim, você não vai restringir a IA podendo perder tráfego no Discover, né? Então você fica refém do Google. É uma sinuca de bico ali que você não tem muito escapatória. Então o Google ele usa o Discover mesmo como uma moeda de troca, né? Como uma moeda de poder. E ele tem impulsionado, e a gente vê isso em algumas mudanças de algoritmo, ele tem impulsionado alguns portais específicos, não impulsionado, talvez não de forma proposital, não sei, mas supostamente pode ser que aconteça, mas ele leva um tráfego de forma quase que de proposital ali, ele tem direcionado um tráfego a grandes portais no Discover como uma moeda de troca, né, como uma forma de poder. E tem cada vez mais difícil entrar no Discover, né? O perfil de tráfego do Discover, o perfil de páginas que têm entrado no Discover, geralmente são perfis de clickbait, com imagens chamativas e notícias de última hora. Mas puro clickbait, a gente vê portais que só estão criando conteúdos em massa para ser Discover. O tráfego é volátil, o tráfego do Discover é um tráfego que não é fiel à audiência, não é fiel ao portal de notícia, ele só quer a notícia ali, só aparece a notícia. Para quem não sabe, o Discover ele podia ter começado com isso, não comecei, né? O Discover ele é aquela parte, como se fosse um feed de notícias do Google. Você que tem Android, você vai para a direita, se eu não me engano, para a direita, você desliza para a esquerda umas 2, 3 vezes, aparece um feed de notícias do Google e você vai mexendo aquilo, ali é o Discover. Para quem tem iPhone é um pouquinho mais difícil, tem que baixar o aplicativo do Google e você consegue ter acesso ao Discover. Como se fosse um feed de notícias, você vai rolando e você vai clicando. Então, geralmente o que chama atenção são os clickbaits, são as imagens chamativas e absurdas. E tem portais que se especializaram nisso para conseguir tráfego, né, com as estratégias Discovery First, que a longo prazo não funciona. A longo prazo é uma péssima ideia, mas o cara precisa de tráfego, a pessoa precisa de receita, e é uma solução que ela encontra ali sabe, no horizonte, no curto prazo, é o que ela tem feito. E isso acaba fazendo com que alguns portais com esse pensamento Discovery First não foquem em fidelizar a audiência, sabe? Um dos canais que uma das opções, uma das estratégias que a gente precisa começar a pensar é justamente na manutenção dessas audiências. Fidelizar o usuário para que ele queira consumir o seu conteúdo, para que ele queira consumir o seu portal de notícias e talvez até pague por isso, né, para você poder diminuir a dependência do Discovery. O Discovery é uma areia movediça, sabe? Ele tem um alto risco de daqui a 1, 2 meses você não aparecer mais, e aí? Né? Então, depender do Discovery tem sido uma péssima ideia. E portais pequenos são os que mais sofrem quando há volatilidade no Discover, por não terem por não terem uma comunidade fiel de leitores. Né? Quando você é um portal maior, você tem uma comunidade mais fiel que já clica ali, vai com um tráfego direto, às vezes procura mesmo no Google diretamente o seu portal. E é preciso que os portais menores façam isso, criem engajamento, fidelizem os seus usuários, fidelizem os seus leitores. O tráfego do Discover é um tráfego volátil. É um tráfego que, como posso dizer,
É um tráfego que a gente não pode contar com ele. É possível prever, era possível prever um pouco tempo atrás. Hoje em dia eu acho que nem tanto. A gente vê que o Google ele está usando muita IA e está ignorando as reclamações dos publishers. Isso pode chegar no Discovery uma hora, né, e acabar prejudicando mais ainda os produtores de conteúdo. E a gente tem visto que confiar no Google não é uma estratégia interessante. O Google não tem se mostrado muito confiável, o Google não tem mostrado que está jogando junto com os publishers, pelo contrário, está jogando até quase que contra, quando ele fala que não teve mudança no tráfego, que está a mesma coisa. Então, é urgente que os publishers busquem mais, sabe, busquem outras estratégias, né? Igual a gente já falou aqui no site, vá para social, crie fidelização, crie newsletters, crie formas de inscrição na página de pagamento para poder justamente melhorar ali, fidelizar os usuários e melhorar a receita, né? E depender menos do Google numa era pós-Google, ali, pós-dependência do Google. A gente viu, se eu não me engano, em abril, a gente viu ali em fevereiro, março ou abril, muitos portais perderem grande tráfego do Discovery, inclusive fecharam portas, inclusive tiveram demissão, mas pouco foi discutido no cenário, né? A gente trouxe aqui muitas informações sobre, se você for pesquisar aqui nos meses de abril, junho e março, tem muita coisa sobre o Discovery, a gente falando dessa queda e como impactou os portais, né? O Google fez mudanças no algoritmo e a gente não entende muito bem o que aconteceu, do porquê, portais que estavam bem avaliados, que, cara, tecnicamente o SEO estava muito bom, tudo verdinho, tudo no 100, tudo perfeito, e mesmo assim teve queda porque o Google faz o que o Google faz. E a gente não entende muito, né? Por mais que nas buscas do Google tenha uma regulamentação muito rígida, às vezes o governo, né, dos países eles fazem uma fiscalização mais ferrenha, o Discovery ele funciona numa área cinzenta, numa área ali que não tem muita regulamentação, que não tem muita fiscalização, que as pessoas não judicializam tanto, não vão em cima. Então o Google ele consegue fazer com que o Discovery funcione, né, dessa forma estratégica. Então, talvez prejudicando alguns publishers, gerando demissão e não tendo nenhuma consequência disso, né? Não sofrendo nenhuma consequência disso, desse impacto que ele causa, né? Até porque, se a gente for olhar as ferramentas de terceiros, SEMrush, SimilarWeb, a Ahrefs, é muito difícil ter dados do Discover, né? A gente tem muitos dados da Search, das pesquisas ali, mas, cara, do Discover é muito complicado. Eles às vezes não conseguem separar o que é tráfego direto de tráfego do Discover. Então é muito complicado o Google não divulgar essas informações, né? Ele não libera tão fácil as informações do Discover. Então é isso. Esse vídeo é mais para trazer um apelo também. A dependência dos portais é muito alta e tentar fazer com que os portais acordem e diminuam a dependência do Discovery, vão para social, vão para newsletters, enfim, as formas que eu citei aqui. É muito importante que vocês não criem, não construam suas casas em areia movediça, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar SEO ali em meados de 2019, 2020, a gente tinha muita ideia de que um site você constrói a sua casa, né? Um terreno que você compra, você constrói. Hoje em dia acho que nem essa analogia nem vale tanto, mas é importante que você não construa o seu site Discovery First, é uma estratégia errada. Você tem que criar o seu site para o usuário, então ele tem que ter uma boa experiência visitando o seu site para que ele queira voltar para o seu site, para que ele queira consumir o seu conteúdo, né? Então, criar um site Discovery First não é uma estratégia sustentável. Depender bastante do Discovery como única fonte do tráfego, único canal de tráfego, não é uma coisa sustentável. Então tenham outras fontes de tráfego e fidelizem seus usuários, tá? Engajem, cara, construa lealdade, construa usuários leais e eles vão voltar, eles vão vir de tráfego direto, eles vão vir de outras formas, mas vamos pensar numa era pós-Google, vamos pensar em outras estratégias de aquisição de tráfego.
tá bom? Se quiser ler o conteúdo completo, eu vou deixar o link aqui embaixo, só acessar, noeagência.com.br. O link da matéria está aqui embaixo, o link do Senhor de 14 dias de graça tá aqui embaixo. E é isso, não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho, comentar e compartilhar e seguir eu, o William Porto e o Luiz lá no LinkedIn. Tamo junto, noeagência.com.br, Corações Coreanos.